Oi, oi, minha gente, aqui no YouTube e no Instagram. Como eu expliquei, né, no Story, essa live não seria aqui no Instagram, seria direto no YouTube. Mas como todo começo é desafiador, né, fui pega de surpresa, porque o YouTube não me permitiu subir a live lá ainda. O canal é novo, né, tudo. E aí eu vou gravar aqui e vou subir lá no YouTube depois, tá? Então, primeiro, obrigada por vocês estarem aqui. Eventualmente eu vou olhar para frente ou para o lado, para quem está no YouTube ou quem está no Instagram, porque eu preciso acessar a tela do computador. Então, eu vou pedir para que, se vocês tiverem perguntas, vocês deixem elas aqui, elas são muito bem-vindas. Eu não sei enrolar muito, nem gosto. Então, não sei quanto tempo terá essa live, mas eu garanto para vocês que eu vou respeitar muito o tempo de vocês, o meu tempo, tentando entregar o que é de mais útil aqui na minha mente, que é o objetivo, né, dessas lives a partir de hoje, toda quarta-feira ao meio-dia. Por que isso? Porque eu gostaria que quando eu comecei, eu tivesse uma central de compartilhamento, assim. Eu queria ter tido a chance de ouvir de alguém que já tinha passado por bons perrengues a história toda, né? Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Stephanie Glória, mas você pode me chamar de Sté. Eu sou produtora cultural há 10 anos e a minha missão de vida é ajudar outros produtores, né, a se instrumentalizar, porque eu acredito que se a gente instrumentalizar os produtores culturais, a gente tem a capacidade de levar a cultura para cima. E eu acredito nisso, com todas as minhas forças. Por isso que essa é a minha missão. Então, vamos lá. Bem, tem uma chave que a gente precisa ficar atento, que é assim. Eu não estou aqui falando de campos específicos de atuação. Eu vou dar o exemplo do administrador ou do médico, né? Então, a pessoa faz medicina e aí ela estuda disciplinas e cadeiras obrigatórias. Em Pernambuco a gente chama de cadeiras, né? Disciplinas ou cadeiras obrigatórias. E aí, depois você escolhe qual é a área que você vai se especializar. Então, eu não estou falando aqui especificamente de música, dança, teatro, não. Eu estou falando do que é base, né? Do que a gente precisa ter como chão enquanto produtor cultural. Só um segundo, deixa eu melhorar essa luz de frente. Aí sim. Ou melhor. Deixa eu ver. Ótimo. Bem, então, o que é um produtor cultural, né? A gente precisa sacar assim, que um produtor ele tem funções principalmente administrativas, né? Então, quando a gente pensa num produtor, a gente pensa assim, tá, ele é um cara que administra várias pontas para que elas possam convergir. Então, se eu pudesse trocar a palavra produtor por outra, seria conector, né? Então, se vocês deixarem aqui, né, nos comentários que gostariam de um PDF com essas informações resumidas, eu posso produzir também, tá bom? Bem, só que aí a gente tem dois níveis de produção, né? A gente tem o produtor cultural e a gente tem o gestor cultural. E aí tem gente que são muitas linhas de pensamento, né? Tem gente que diz, não, isso é só uma questão de nomenclatura. E tem gente que diz, não, isso não é uma questão de nomenclatura, isso de fato tem uma diferença. E eu tenho uma opinião. Para mim tem diferença sim. Então, o gestor cultural é aquela mente que está pensando de forma macro. Ela não está pensando em um projeto, aquela mente, né? Não está pensando em um projeto, em uma ação. Suponhamos, eu tenho gestor cultural de um grupo ou de uma instituição. Aquele gestor está pensando nas estratégias a curto, médio e longo prazo, né? Esse gestor ele está pensando como é que as atividades agora vão impactar no futuro daquela organização, né? Então,
qual é o ponto-chave do produtor cultural? O produtor cultural, ele está ligado a um projeto específico, a um grupo específico, né? E ele está também pensando em projetos mais pontuais. Aí você vai falar assim para mim, não, Stephanie, mas não. Tem produtor que é gestor. Sim, tem produtor que é gestor e tem gestor que é produtor. E isso é lindo. Por quê? Um gestor sem a visão prática do dia a dia não consegue ser um bom gestor. E o produtor sem uma visão macro, ele não consegue ser um bom produtor, né? Então me fala aqui nos comentários, aqui embaixo, você é produtor ou gestor? Você cuida de projetos pontuais ou você cuida de forma macro? Como é que é a tua visão? Quais são os teus desafios para conseguir expandir, né, a visão ou para conseguir se envolver com um produto artístico especificamente? Mas o que é importante a gente pensar é que os dois são conectores, né? Eles conectam a obra à distribuição. Eu tenho um amigo que fala que o produtor, ele produz a ação. Eu acho bonito isso. Bem, aí agora a gente vai falar um pouco. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Oi, Gabriel. Oi, Bia. Oi. Bem, então, vamos lá. A gente está usando para essa live de hoje um livro referência, que é esse livro aqui, que é um livro que eu adoro, que é O Avesso da Cena. E ele traz um quadro. Quero muito. Que bom que você falou que quer, sabe? Vou produzir sim esse PDF com essas referências. Muitas vezes, né, as pessoas veem um produtor como amador, né? Eu falei assim para minha mãe: mãe, vou gravar lives, agora você vai entender completamente. Porque o que faz o produtor? Ele é um grande administrador, né? Ele é um administrador de tarefas, como eu já disse agora há pouco. Assim. Só que o produtor, ele tem uma lista de atributos que ele deve ter para ser produtor, né? No livro do Rômulo, ele traz um quadro exemplificativo muito interessante, que ele fala que as competências básicas de um produtor cultural é perfil empreendedor, versatilidade, iniciativa, agilidade, habilidade para lidar com questões administrativas e financeiras, habilidade para solucionar problemas, flexibilidade, jogo de cintura, capacidade de liderança, enfim, tem um rol de habilidades essenciais. Tem uma outra coisa que é um ponto muito sensível nesse lance de ser produtor, que é a organização interna. Eu penso assim, antes de se instrumentalizar, antes de estruturar o trabalho do outro, a gente precisa cuidar da nossa organização interna, né? Então você, produtor, como é que você se organiza? Como é que você organiza a sua agenda? Como é que você cuida para que todos os projetos ou todas as ideias que você está tocando, elas entrem no eixo, para que você no eixo possa colaborar com um artista ou um grupo ou uma instituição? Me fala aqui se você se organiza como produtor, se você desenvolve esse lado, eu vou ficar muito feliz em saber. Bem, aí, como é que deve ser remunerado um produtor cultural, né? Isso é um ponto bem sensível, assim, mas eu tenho muito para compartilhar com vocês sobre isso. Porque qual é o lance? Outro lance. Eu vivo falando lance, né? Mas qual é o lance, né? Quando eu comecei a fazer produção, assim, eu era uma menina periférica, morava na periferia de Recife. Eu tinha pais amorosos comigo, junto, mas era isso, eu estudava numa escola de bairro
E na hora de fazer o curso superior, o que aconteceu? Eu não sabia muito bem o que fazer, porque na escola eu sempre me envolvia com tudo. Eu era a pessoa que nunca era escolhida para ser a atriz da cena, mas eu sempre era escolhida para fazer o rolê acontecer, né? Então, desde muito pequena, assim, né? As festas todas das pessoas de casa, eu sempre tive esse desejo íntimo. E aí, quando eu acabei o colegial, por desinformação mesmo, eu não sabia onde achar curso. Eu nem sabia o que era produção cultural, nem sabia que existia isso em Pernambuco. Eu não tinha essa informação, né? E aí a minha sábia mãe falou assim pra mim: Stephanie, por que você não faz direito? E eu e a minha mãe, a gente tem uma relação muito íntima, assim, muito bacana. Eu falei: nossa, é verdade, né? Visão ampla e tal. E aí eu caí nesse lugar comum do curso superior, fui lá, fiz direito, criei OAB, sou advogada, tudo. Só que eu nunca me desassociei da produção cultural, né? Então, durante a faculdade, vocês terem ideia, eu dormia 4, 5 horas por dia, porque na época eu produzia uma banda e eu virava a noite no estúdio, né? E aí, o que acontece? Eu me senti encurralada, sabe? Porque, assim, eu queria descobrir o que era, mas eu não tinha informação, eu não sabia onde procurar. E aí eu achava que o mercado estava fechado, que eu não ia conseguir entrar ali, naquele lugar, sabe? Eu achava que era uma panelinha, eu achava essas coisas. Quando, na verdade, o que eu não tinha era conhecimento mesmo, para conversar com o meio, sabe? E aí, quando eu acabei a faculdade, eu conheci um mestre, que é o Sérgio Valência Pezão, que já não está mais entre nós aqui. E aí o Pezão, ele me ensinou uma coisa assim que eu levei pra vida. Ele falou assim, produtor amador não dá. E a relação com o Pezão me abriu várias portas, assim, né? E a relação de professor mesmo. E aí eu trabalhei no Carnaval de Recife, eu trabalhei com outras produções, eu promovi cursos, eu produzi grupos, enfim. Trabalhei na Secretaria de Cultura. Então, esse pum do Sérgio me deu um tique, assim, né? Me deu um estalo. Tá, então qual é o código que eu tenho que quebrar? O código que eu tenho que quebrar é a técnica. Então, tudo a ver com remuneração, né? E tudo a ver com o fazer do produtor cultural ainda. Tem uma sombra assim na nossa área, um mistério, uma coisa, que as coisas são meio veladas. Eita, e a planilha de orçamento, e o projeto, e tudo. Isso aí é assunto para outra live. Mas produção cultural não é escrever projeto só. Não é fazer planilha de orçamento só. Escrita de projetos, cronograma, planilha de orçamento, essas coisas todas, elas são técnicas, elas fazem parte do nosso cinto do Batman, da nossa caixa de ferramentas, né? Mas se você reparar nesse rol de habilidades que o Rômulo cita no livro dele, você vai perceber que existe uma infinidade de habilidades essenciais que estão dentro da cabeça, assim, né? Que é flexibilidade, a técnica também está dentro da cabeça, né? Mas flexibilidade, saber lidar com os grupos, ter conhecimento cultural. Então, essa visão global, essa instrumentalização, essa auto-organização do produtor, somado às técnicas de produção, sabe? Eu espero que eu esteja sendo clara. Se eu não estiver, deixa aqui um comentário que eu comento depois, tá? E aí a gente elucida mais ainda. Bem, então, voltando aqui na remuneração, o que acontece? Eu também sofri com isso, né, no começo, porque eu vivia dois cenários. Era comum viver dois cenários assim. Ou eu não cobrava e trabalhava de graça, me envolvia, trabalhava de graça ali. Ou eu não sabia nem quanto custava se eu tivesse a chance de cobrar, eu nem sabia cobrar, eu nem sabia quanto custava. E aí tem uma coisa assim que é importante a gente pensar, que na produção às vezes a gente faz a coisa por amor mesmo, né? Você se envolve com o produto artístico e aí você vai porque você está amando aquilo, e você se integra aquilo e você quer aquilo, né? Tanto quanto o artista quer, né? Então,
Quando há essa junção de desejos e artista e produtor estão na mesma página, aí dá jogo. Só que repare, se o artista quer distribuir o que ele produz e o produtor quer ser o conector entre artista e público, o que falta aí? Técnica. Então, o produtor ele tem que pensar assim, que nível de técnica eu tenho para fazer com que esse produto artístico seja distribuído? Experiência, estudo, profundidade. Isso impacta diretamente na remuneração. Bem, se o produtor vê que o artista e ele estão na mesma página, então tá, estamos aqui, a gente quer trabalhar, a gente quer fazer uma coisa que tenha começo, meio e fim, porque eu, produtor, já sei dizer para você, artista, porque o artista está esperando isso, viu, minha gente? O produtor diz para o artista, ó, eu sei como é que vai ser o começo, meio e fim, eu sei como a gente pode cuidar disso aqui, eu sei como a gente pode estruturar. Se o produtor tem esse posicionamento técnico, o artista tranquiliza também. E as chances, né, que é um jogo de confiança mesmo, as chances de um trabalho que começa sem remuneração ser remunerado é muito alta. Mas pense em outro cenário que eu não recomendo. O produtor não tem um conjunto de técnicas, uma caixa de ferramentas boa, e o artista, por sua vez, quer fazer centenas de coisas sem começo, meio e fim nenhuma delas. E aí chama o produtor para trabalhar. Só de ouvir esse texto, não já fica estranho? Já fica esquisito? Porque qual vai ser, se não existe visão de futuro, se não existe um planejamento base ali, as chances desse produtor e desse artista ficarem trabalhando juntos, trabalhando, e sentir que não está chegando num denominador ou em algum lugar, é grande. Né? Daí que vem a frustração. Então, a gente precisa limar isso. Né? A gente precisa começar certo para que o percurso e a chegada, principalmente o percurso, seja gostoso, seja prazeroso. Eu vou dar um oizinho aqui no Instagram. Oi, Rafael. Oi, Plácido. Oi, Atos. Oi, Gabriel. Oi, oi. Bem, então, agora falando de números na remuneração, né? Eu queria trazer aqui um primeiro eixo, que é como é que o mercado pratica esse preço, e depois duas referências que eu costumo usar para precificar o trabalho da produção. Então, primeiro, antes de tudo e qualquer coisa, você tem que se analisar, né, como produtor e pensar assim, qual é a minha função nesse projeto ou nesse grupo, qual é a minha função clara e quais são as atividades que eu vou exercer. Eu vou cuidar desse projeto lá da concepção, dessa ideia, desse grupo lá da concepção, até ao desenvolvimento dos projetos que esse grupo vai propor. Ou eu vou trabalhar isoladamente, especificamente, prestando serviço para um projeto. Né? Isso é importante. Depois que você definiu isso, esse primeiro exemplo que eu vou dar é de um produtor que vai cuidar do projeto por inteiro. Né? Ele vai trabalhar ali provavelmente na escrita, na concepção de orçamento, tudo mais, né? Então, o que o mercado pratica é entre 20% por ali como teto e não menos que 10% do valor do projeto. Estou falando de um produtor que está trabalhando num projeto específico, né? Isso é o praticado no mercado. Mas, dependendo das funções que você vai exercer no projeto, eu tenho duas referências que eu gosto bastante, assim, que embora uma esteja um pouco desatualizada e a outra não, eu gosto de usar como parâmetro. Então, a primeira delas, né, que é ainda um pouco desatualizada, é a tabela da FGV. A FGV ela tem uma tabela de serviços e uma tabela de mão de obra. Então, desculpa que parou aqui a outra transmissão, voltou. Bem,
Então a FGV ela tem uma tabela de serviços e ela tem uma tabela de mão de obra. Essas tabelas são de 2012, mas, por exemplo, a Secretaria de Cultura de São Paulo ela ainda usa essas tabelas como referencial para entender se os preços que foram colocados, né, das rubricas, dos projetos submetidos à Secretaria, se elas estão de acordo, né, é um parâmetro, né, é um parâmetro ainda usado pela Secretaria de São Paulo, por exemplo. Não sei em que cidade, município, estado você está, mas aqui é usado assim. Eu atuo em São Paulo, né? Então, essas duas tabelas, elas são interessantes. Eu já prometi o PDF, eu vou fazer o PDF e eu vou deixar os links dessa tabela aqui. Bem, e o PDF vai estar aqui no YouTube, na descrição, tá? Bem, a outra referência, eu gosto de acessar os sites disponíveis, os sites que têm disponível projetos completos. Se você acessar agora mesmo, quer dizer, não sai da live, né? Mas abre uma outra guia aí e acessa Promac. Lá no Promac, você vai lá, né? Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Consulta Pública, Projetos Aprovados e outros. Aí você vai lá na área de atuação, dentro do Promac, e você procura teatro, por exemplo, circo, dança. E aí vão aparecer todos os projetos que foram aprovados e eles aparecem na íntegra. Aparece objeto, cronograma, planilha de orçamento. E daí, se você pega uns 3 projetos da sua área, né? Oi, Gui, oi, trupe do Navô, oi, bem-vindos. Então, se você procura ali na sua área, né, 2 ou 3 projetos, você vai ter um parâmetro muito interessante do quanto que foi aprovado pela secretaria, por exemplo, né? E além disso, você vai ter modelo do projeto ali, não um modelo para copiar, né? O projeto não se copia, mas você vai ter ali um esqueleto, né? Inclusive um esqueleto de orçamento. Então é uma fonte que eu gosto de consultar bastante. E se vocês quiserem saber como eu pratico o meu preço mesmo, eu posso fazer uma outra live falando sobre isso, porque são muitas variantes, né? Eu já cometi muitos erros, muitos. Eu posso fazer live só de erros. Não cometa esses erros, né? Muitos erros. Eu fui um fracasso muitas vezes. Opa, voltou. Já fui um fracasso muitas vezes, mas também já acertei muitas outras, né? Então, tudo que eu puder compartilhar com vocês, eu vou ficar feliz. Bem, seguindo aqui, como é que devem ser os créditos do produtor, né? Isso é uma coisa assim que é tão simples, mas que a gente ainda erra tanto nisso, né? Eu vejo eu dou consultoria, né, para grupos, eu ajudo, por exemplo, você tem uma companhia que tem um produtor, e daí eu vou lá e ensino a metodologia de produção para o produtor, né, aplicar na companhia deles. Inclusive o Rômulo tem uma fala desse livro que eu estou usando como bibliografia básica para hoje, ele tem uma fala que me contempla muito. Assim. Ele fala assim, um bom produtor, ele é aquele que vê a riqueza no entorno. O produtor do futuro é aquele que olha ao seu redor, identifica as potencialidades, porque a cultura está em tudo, né? A cultura está no que você come, no que você veste. A cultura é o conjunto de hábitos, nosso conjunto de hábitos e saberes. Então, a cultura está em tudo. Então, o bom produtor é aquele que identifica ao redor, percebe o seu entorno e faz a produção cultural nascer ali, né? Valorizando o que é do entorno dele. Né? E uma outra fala dele é que, idealmente, qual é o melhor produtor que você pode ter? Nossa, qual é a chave, assim? O melhor produtor que você pode ter é um produtor que é criado, cuidado, amado dentro do seu próprio grupo. Então, alguém que eu vou falar agora das escalas de responsabilidade, né, desde o diretor de produção até o secretário de produção, eu vou passar por essas
por essas definições, é alguém que é estagiário de produção, alguém que está aprendendo, daí você traz para perto, ajuda essa pessoa a se instrumentalizar, ajuda a fortalecer a profissionalização dessa pessoa, todos juntos ali, e essa pessoa conhece o grupo da base, né? Conhece aquela ideia do fundo do âmago. Assim. É difícil um produtor atender muitos grupos, assim, inteiro, arrasando, porque você precisa conhecer a obra, né? Você não pode simplesmente ir fazendo. Assim, eu já tentei, viu, fazer isso. Já tentei. Mas não dá certo, posso garantir, não dá certo. Então, para arredondar, assim, né, a minha opinião sobre isso, eu não acho que você pode atender vários grupos. Acho. Depende da atividade. Né? Você acha que dá para ser aquele produtor presente e ativo em vários grupos? Não, não dá. Não dá porque ou você vai se queimar, ou você vai ficar frustrado, ou o artista vai ficar frustrado. E eu já vi muito isso acontecer, não é legal de ver. Então, bem, voltando para como devem ser os créditos do produtor, né, e as responsabilidades de cada um deles. Eu vou começar, acho que eu vou começar porque não é uma questão assim de, não estou falando de hierarquia, de eu mando em você, não estou falando disso, eu estou falando aqui de hierarquia de saberes, né, hierarquia de técnica, de competência. Então eu vou começar do mais básico ao mais avançado, tá? E como passar essas diferenciações para o artista? Ah, boa. Eu vou falar então aqui dessa hierarquia de saberes, né? Dessa menos técnica para mais técnica, e aí na sequência eu já te respondo, Fábio. Bem, então créditos do produtor, né? Funções e responsabilidades. Bem, a gente tem o estagiário de produção. O que é o estagiário de produção? Como é que essa pessoa deve ser vista? Ah, mas o estagiário é aquele que está na universidade? Não necessariamente. Você pode focar nas responsabilidades que o estagiário tem. E daí você vai medir. Ah, esse produtor ele é um estagiário. Não, esse produtor ele é um produtor executivo. Vou chegar lá. Um estagiário de produção é aquele que está aprendendo, começando, e ele quer colar em alguém para aprender as técnicas. Então, o que é o efeito peixinho grudado no tubarão, né? Eu grudei em vários tubarões. Olha, aparecia um tubarão, eu grudava. Lala Dezelin, Rômulo Avelar, Albino Rubi, Isaura Botelho. Quem eu pude, os tubarões que apareceram, eu grudei neles lá quando eu era estagiário de produção. Então, e para grudar, você não precisa estar com a pessoa. Você pode consumir aquilo. Você pode consumir as produções, a literatura daquelas pessoas, né? Hoje a gente já tem a benesse assim, de ter uma literatura mais rica, né? Daí, tá bom. E quem é que sabe um pouquinho mais, né, do estagiário de produção? É o assistente de produção. Ele já tem clareza das técnicas de produção. Ele já tem um caderno dele lá, cheio de anotações. Ele já entende um pouco como aquilo deve ser organizado. Ele já é um aprendiz de administrador. Ele já entende que produção é administração. Ele já sacou. Só que ele precisa praticar mais. Então ele é um assistente de produção, né? O produtor executivo é o produtor que é chamado para trabalhar em um projeto específico, né? E ele é chamado para executar, e como diz o nome, produtor executivo, ele é chamado para executar um projeto que já existe. Então, eu tenho um projeto aqui que vai começar a caminhar, eu convido o produtor para executar aquilo que já está planejado. Essa é a função do produtor executivo. Por sua vez, esse produtor ele já domina as ferramentas, o produtor executivo. Oi, Jaque. O produtor executivo já domina ferramentas, ele já se compreende, se entende como um administrador, ele já faz as conexões corretas, ele já tem uma agenda, ele já tem um portfólio, que não precisa ser extenso, não precisa, mas ele já tem clareza do que é o portfólio dele, quais são os campos que ele quer trabalhar, né? Já é um produtor na íntegra, assim, né? Já está sempre em formação, ininterrupto isso, mas ele já tem essa clareza e pode, que é a coisa mais importante, tem condições de assumir
as responsabilidades de uma produção que são complexas, que nada simples, né? Nada simples. Bem, e aí, né, a gente vai para o diretor de produção, que é chamado normalmente só de o produtor ou diretor de produção. O papel desse personagem é pensar desde a base, né? Ele cria o projeto, ele coordena as ações, ele pensa nas estratégias, ele pensou por que prometer aquelas ações naquele projeto específico. O diretor de produção, ele cuidou do todo, do globo, né? Só que aí o que acontece? Eu estou falando aqui da nomenclatura literatura, né? Mas, na vida real, o produtor, o diretor de produção, ele pode fazer o papel de produtor executivo, de assistente de produção, de estagiário de produção. Na verdade, ele nunca vai ser assim, ele vai ser aquele produtor que está executando tudo, né? Dá para ser, dependendo do tamanho do projeto, dá para ser. E às vezes não dá para ser, porque aí tenta ser, mas aí força, sabe? Aí não fica bom. Aí tem outro dado de realidade, assim. Isso eu até aprendi com a Jaque, que está aqui na live. Dados de realidade, sempre uso. Dados de realidade é muito bom. Dados de realidade. Às vezes, não tem nem alguém para auxiliar o artista com a produção. Às vezes é o artista, o próprio produtor, né? Ah, Stephanie, está viajando aí com esse monte de visão. Veja só, a minha missão de vida é ajudar produtores a se instrumentalizarem e a terem uma formação, né? Assim, a fortalecer a formação do produtor para que a gente possa impulsionar a cultura para cima, para que a nossa profissão seja reconhecida como uma profissão muito importante, porque ela é muito importante. Então, eu estou trazendo aqui conceitos que são ideais, né? Então, eu estou tentando trazer o conceito, né, como deveria ser, na verdade, e tentando aplicar ele à nossa realidade, porque a gente sabe que não é mundo ideal, né? Oi, Clarice. Que prazer ver você aqui, querida. Que bom ver você. Aprendi muito com você também. Ah, a Clarice foi um dos tubarões que eu grudei assim para aprender várias coisas no começo. Ela foi uma grande professora por pouco tempo, mas foi uma grande professora. Ai, que bom que eu tô podendo te agradecer isso aqui. Você é uma linda. Bem, tem uma pergunta aqui que eu acho importante e é sobre isso. Então, no caso, o diretor de produção é o gestor? Nem sempre. O diretor de produção, ele pode estar pensando em um projeto em específico, ele pode ter planejado um projeto inteiro da base até o fim, mas ele pode não estar pensando na continuidade e futuro do grupo, da companhia ou da instituição. O gestor é aquele que pensa continuidade. O produtor é aquele que pensa focal. Tem um melhor que o outro? Claro que não. Idealmente, qual é a beleza, né? O que é nosso uau? É um produtor ter visão de gestão, mesmo que ele esteja fazendo um projeto específico, e o gestor ter visão de produtor, que é aquela visão do dia a dia, aquela visão prática, não só a pessoa que planeja sem estar associado à realidade. Porque planejamento desassociado da realidade não serve para nada, né? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Uma outra pergunta que tem tudo a ver com isso é: e como passar essas diferenciações de função, eu entendo que é de função, né, para o artista? Bem, você tem que se conhecer muito como produtor, né? Você tem que sentar a bunda, literalmente, e pensar assim: qual é o meu capital? O que eu sei fazer? Quais são as técnicas que eu domino? Em que categoria eu me enquadro? Eu sou um estagiário de produção, eu sou um assistente de produção, eu sou produtor executivo ou eu tenho já estrutura para ser diretor de produção? Você precisa primeiro se entender, se conhecer, ter clareza desse lugar e sentar com o artista e jogar limpo. O meu conhecimento ele vai até aqui. As técnicas que eu sei operar, elas vão até aqui. Como é que a gente vai trabalhar juntos? Deixa eu te dizer o que eu posso te entregar
Deixa eu te dizer o que você pode esperar de mim. Isso é um papo divisor de águas, assim, garanto pra vocês. É um papo, sabe, que tira peso. É uma delícia. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tá. Só para amarrar o conceito de diretor de produção, o diretor de produção, às vezes, como ele no mundo real, às vezes ele não existe, né? Vem um produtor que se associa ali ao grupo para tocar os projetos para frente e tudo. Esse produtor executivo, ele responde ao diretor de produção. E se não tem um diretor de produção, ele responde diretamente ao artista, sabe? A coisa mais importante mesmo é aquilo que eu já falei. A gente precisa fazer os acordos, né? Fazer os combinados e deixar claro na mesa para todos os envolvidos qual é o nível técnico de cada pessoa e até onde cada pessoa pode ir, né? Aí tem uma dúvida que sempre surge, assim, né? Eu não sei se é a dúvida de alguém aqui, mas produtor cultural e produtor musical são a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, né? O produtor musical, ele tem o mesmo status ali do diretor artístico, do diretor de teatro, por exemplo, né? Porque o diretor musical, ele está ligado à obra, à produção da obra em si, né? E o produtor cultural, não. O produtor cultural, ele administra. Então, não há que se confundir produtor cultural com produtor musical, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, é só deixar aqui nos comentários, tá? Que eu respondo. Oi, Adélio. Oi, João. Bem-vindos. Que bom ver vocês. Bem, vocês sabem o que aconteceu, né? O YouTube não me permitiu subir essa live no momento que ela realmente estava acontecendo. Então, eu estou fazendo ela no Instagram e gravando para subir no YouTube depois, tá? Deixa eu só pegar aqui a minha colinha, porque eu não quero deixar nada passar batido. Só um minutinho. Bem, coisas importantes que a gente ainda precisa falar. Vocês têm alguma dúvida sobre o fazer do produtor, do gestor cultural? Deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. E o que é que define, então, um produtor cultural que trabalha de forma eficiente, né? Quando eu decidi compartilhar assim, esses estudos, eu faço isso há 10 anos, né? Estou envolvida com a produção cultural há 10 anos, assim, e acho muito pouco ainda. Acho que todos os dias, assim, sem aquele clichêzão que eu aprendo todo dia e tal, mas eu aprendo mesmo. Porque cada produto cultural é diferente, né? As pessoas são diferentes. Então, eu tenho aprendido todos os dias, assim, primeiro como lidar com pessoas. Porque, minha gente, vocês têm que entender que quando a gente se relaciona com um produto artístico, a gente está se relacionando com o filho, né? E eu tô falando aqui pro artista que é produtor e pro produtor que é produtor mesmo. Quando a gente se relaciona com a obra, a gente está se relacionando com o filho, né? E aí o produtor decide se o filho tá cuidando do filho do outro ou se adotou aquele filho para si, sabe? Mas de qualquer maneira é um baby. É um baby, é uma coisinha, sabe? Que a gente tem que cuidar, proteger e fazer e ajudar para que aquilo caminhe, né? Então, o que é que na minha visão é uma produção eficiente, né? Assim, o que faz com que aquilo seja bom para todos os lados? São três tópicos. Sistematização, estruturação e técnica. Sistematização é a capacidade de deixar tudo claro. É a capacidade de dividir funções. Eu já vi, inclusive, essa coisa das funções resolver problemas profundos em grupos, em companhias, em coletivos, assim. Só dos grupos, companhias e coletivos saberem as funções claramente, isso já resolveu muitos problemas, né? Até abrir o tempo, o espaço, é bonito de ver. Então, o primeiro ponto de eficiência que eu acredito é a sistematização.
né? Então, você olhar aquilo de cima, assim, olhar aquilo em plano, sabe? E organizar as peças, né? A segunda coisa, que eu acho que é o segundo ponto de eficiência, assim, para o produtor, é a estruturação. Então tá, como é que eu faço isso? Se vocês se interessarem por esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu faço uma live sobre isso, né? Estruturação. O que que é? Eu tenho uma metodologia que eu devorei, digamos, antropofagicamente falando, eu devorei da Lala Desley, de uma metodologia que ela criou que se chama Fluxonomia 4D. E eu adaptei essa metodologia ao setor cultural e é assim que eu estruturo as minhas produções. Então, primeiro eu cuido do planejamento, depois eu cuido da formatação de ideias. Então eu transformo, né, aquelas ideias que estão ainda aqui no campo em projeto. Depois eu cuido da comunicação, então faço o plano de comunicação para aquilo, como aquilo vai ser entregue para o mundo. E depois estratégias de distribuição e venda, que é como aquilo vai trazer retorno financeiro, retorno em público, né? E faço essa espiral girar. Então, essa estruturação dá muito trabalho, mas ela é muito eficiente, porque a gente passa pelos 4 eixos e depois a gente vai dando voltas nessa espiral. Então, o produto artístico vai ficando cada vez mais fortalecido, sabe? E o artista, por sua vez, mais seguro, porque ele vê aquilo, além dele entender, porque está sistematizado, o que vai acontecer, ele vê na prática, enquanto a gente está estruturando, né? Ele vê na prática, enquanto a gente está estruturando, as coisas se desenrolarem, né? E os frutos virem, assim, é muito gratificante. Então, eu acredito que estruturação é o segundo ponto de eficiência. E o terceiro ponto de eficiência é investir na técnica ininterruptamente. Oi, Amanda. É investir na técnica ininterruptamente, incansavelmente. Eu nem vou aqui explorar essa outra bibliografia, porque a bibliografia de hoje é o Avesso da Cena, mas há uma bibliografia extensa, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Técnica, pura técnica, né? E aí, a gente tem que tentar atualizar essas técnicas. Então, vou dar um exemplo, né? Planejamento estratégico. Existe o modo clássico, mas existe um modo modos de fazer isso mais atuais, né? Que são modos mais criativos, mais práticos, também, se esse assunto interessar, deixa aqui, porque se eu for entrando em todos esses assuntos, essa live não acaba hoje. Então, técnica. 3 pilares da eficiência na minha visão. Sistematização, ver de cima, de forma ampla, um mapa. Estruturação, que é trabalhar, viu de cima, assim, agora o que precisa ser trabalhado? Precisa ser trabalhado aqui, 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 aqui. Estruturar. E investir na técnica. Você, como profissional de produção, investir nas suas técnicas para que, ao passo que você se conecte com diferentes produtos artísticos ou com o mesmo, com várias facetas, porque quem é da produção já entende isso também, que um mesmo produto artístico ou um mesmo grupo pode ter zilhões de ideias diferentes, pode querer desdobrar de várias maneiras. Então, para que você esteja preparado para lidar com esses desdobramentos, você precisa ter um cinto do Batman de técnicas, né? Então, para mim são esses 3 pilares: sistematização, estrutura e técnica. Se vocês me acompanharem aqui, vocês vão ouvir falar muito sobre isso, né? Então, se você está comprometido com isso, né, com técnicas de produção, com sistematização, com estrutura, me segue no Instagram, ou você que já está aqui no Instagram, né? Me segue no Instagram, que eu vou postar quase que diariamente materiais, dicas e o que eu tiver de melhor para compartilhar sobre isso. Eu gostaria de agradecer a quem aqui esteve, aqui você no YouTube, aqui você no Instagram. Obrigada pela paciência, né? As lives serão transmitidas no YouTube a partir da semana que vem, toda quarta, meio-dia. Então, um beijo. Espero que eu tenha podido colaborar, né? Colaborar com a produção cultural do nosso país, que com bons administradores eu tenho certeza
que a gente vai empurrar a cultura para cima. Um beijo, um prazerzão. Tchau, tchau!